Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4 da Escola Bíblica da classe de adultos. A lição de hoje traz como tema o corpo como templo do Espírito Santo. É um tema muito bom, é um tema muito falado na igreja, nos cultos. Então eu acredito que todos os irmãos já têm ciência quando nós falamos que o nosso corpo ele é templo e habitação do Espírito Santo. A lição ela vai falar um pouco mais de uma forma detalhada. Então depois os irmãos assistam o vídeo, comente, compartilha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Você pode deixar nos comentários as suas dúvidas para que nós possamos no decorrer da semana estar conversando com vocês e tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, como eu falei, o tema dessa lição é o corpo como templo do Espírito Santo. O texto que nós vamos usar como base é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o versículo de número 17, que diz assim: E não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então esse texto está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16 e o 17. Então nós vemos, meus irmãos, que nós temos esse privilégio, essa dádiva dada por Deus de sermos templo e habitação do Espírito Santo. Porém, esse privilégio que nós temos, ele também traz algumas responsabilidades. Responsabilidades essa que a palavra do Senhor nos exorta, nos orienta a nos mantermos firmes em comunhão e em santidade, para não entristecermos o Espírito Santo e acabarmos sofrendo consequências, não somente espirituais, mas também consequências físicas. Então, nós temos o privilégio de ter não somente a companhia do Espírito Santo, mas de ser revestido e ter o nosso corpo como templo de habitação do Espírito Santo. Então você que está me ouvindo, você é templo de habitação do Espírito Santo. Queridos, a nossa introdução, eu vou ser bem rápido, apenas um resumo. A introdução, ela fala, a lição 4 traz como tema o corpo como templo e morada do Espírito Santo. Daí podemos ter a noção do quanto o nosso corpo é importante, não só no sentido físico, mas principalmente no âmbito espiritual. Então nós já falamos nas primeiras lições em que nós vemos que o nosso corpo ele dispõe de uma fórmula do qual nenhum outro ser vivo tem, muito diferente dos animais, né? Nós fomos formados com espírito, alma e corpo, recebemos o fôlego de vida de Deus, e a lição de hoje ela se aprofunda ainda mais na importância do nosso corpo, trazendo a nossa consciência de que o nosso corpo, de que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, tá bom? Então o nosso corpo ele tem um impacto não somente no mundo físico, mas principalmente também no mundo espiritual. A lição ela está organizada em 3 tópicos, tá bom? O primeiro tópico é corpo, propriedade e habitação divina. O segundo tópico, o corpo como tabernáculo. E o terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito Santo. Então esses 3 tópicos eles compõem a nossa 4ª aula da escola bíblica. Vamos começar fazendo uma rápida análise sobre o primeiro tópico da lição, que diz o seguinte:
O corpo, propriedade e habitação divina. Nós devemos entender que nós fomos comprados e selados por Deus. Quando você fez a sua confissão de fé, se você ainda não fez, você precisa fazer. Essa confissão de fé é o que popularmente nós chamamos de aceitar a Jesus como Salvador. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, eu aconselho a você, aceite ao Senhor como Salvador da sua vida, declare com todas as letras que Jesus é seu único e suficiente Salvador, para que assim você possa desfrutar da plenitude do Espírito Santo. Então, quando nós fazemos essa confissão de fé, nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós entregamos para Jesus a nossa vida por completo, e isso inclui tanto a parte física quanto a parte espiritual. Nós não entregamos para Jesus apenas o nosso corpo, apenas o nosso físico, apenas o nosso coração, como algumas pessoas dizem. Não, Deus, ele só se interessa pelo coração, ele só quer saber do coração. Isso não é verdade. Deus, ele quer saber de todo o teu ser, e como nós já estudamos, o ser humano, ele é composto por espírito, alma e corpo. Então Deus, ele quer todas essas áreas. Deus, ele quer se envolver em todas essas áreas da sua vida. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, todo o teu ser começa ali a pertencer a Jesus, incluindo o teu corpo físico. E quando nós fazemos isso, nós recebemos de Jesus um selo. E esse selo é justamente o Espírito Santo. Esse selo é uma promessa que Jesus prometeu lá em João, capítulo de número 14. Quando ele disse, olha, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, né? Eu vou preparar lugar para vocês e volto outra vez. Só que enquanto eu não voltar, eu vou rogar ao meu Pai que ele vos mande outro Consolador, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então, esse Consolador, o Espírito Santo, ele é um selo, ele é um presente que as pessoas que se entregaram para Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus, recebem. Então, você passa a ser agora uma habitação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que agora vai habitar em você é o que nós chamamos de Espírito da regeneração. É o Espírito Santo que vai começar a trabalhar em você e vai te regenerar. Vai começar a tirar de você aqueles vícios, aqueles costumes, aquelas vontades, tudo aquilo que você cometia que te afastava de Deus. O Espírito Santo, através da palavra, ele vai trabalhar na sua vida e vai te libertar de tudo aquilo que te afastava de Deus. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe esse selo que é o Espírito Santo, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de cada crente e é responsável pela regeneração do crente, que também nós chamamos de novo nascimento, que é o que Jesus disse lá para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma poderá entrar no reino de Deus. Então, o nosso corpo, ele é propriedade de Deus. Por quê? Porque nós entregamos o nosso corpo para Deus. Nós entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus. E o nosso corpo, ele passa a ser a habitação divina. Por quê? Porque quando nós entregamos o nosso corpo para Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar na nossa vida. E quando o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, ele traz uma parte do céu para dentro da nossa vida. Ele traz uma parte de Deus para dentro da nossa vida. E agora nós temos, além do fôlego de vida, nós temos algo divino dentro do nosso ser, que é o Espírito Santo. E isso é um privilégio.
E isso é algo que o dinheiro não pode comprar. Isso é algo que você não consegue de nenhuma outra forma, a não ser entregando a sua vida para Jesus. E quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele vem e enche a sua vida. Então, se você ainda não tem o Espírito Santo, se você ainda não desfruta dessa presença gloriosa do Espírito Santo na tua vida, eu declaro em nome de Jesus que você vai receber, que você vai ser cheio da plenitude do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai te regenerar, vai te transformar e vai fazer você uma nova criatura. Tá bom? Então, o primeiro tópico da lição de número 4, ele vai falar que você é propriedade e habitação divina. Você é propriedade porque pertence a Deus, e você é habitação divina porque o Espírito Santo habita em você. E se você tem o Espírito Santo, você precisa ter o domínio próprio, para que assim você possa manter-se cheio do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo vier sobre a sua vida, mas se você voltar a praticar as coisas do passado, então, infelizmente, o Espírito Santo ele vai se entristecer e não vai mais continuar com aquela amizade com você. E aí você vai sair no prejuízo, você vai sair perdendo. Mas não é isso que vai acontecer com você. Você vai ser uma pessoa cheia da presença de Deus e do Espírito Santo. Então, vamos dar continuidade aqui à lição. O tópico de número 2, ele vai falar o corpo como tabernáculo. Queridos, para entendermos isso, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. Nós sabemos que nos dias ali de Moisés, quando o povo estava no deserto, Moisés construiu um tabernáculo. O povo trouxe ali ofertas e um grande tabernáculo foi levantado para que a glória de Deus, para que a presença de Deus descesse ali naquele tabernáculo. O tabernáculo ele era uma casa, uma grande tenda, aonde o povo se reunia, aonde Moisés entrava, aonde os sacerdotes se posicionavam para que o povo levasse a sua oferta, para que o povo levasse o seu sacrifício e para que Deus se manifestasse ali para receber o sacrifício e a oferta do povo. Então, ali no deserto foi levantada uma grande tenda que era chamada de tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era dividido em 3 partes, certo? O tabernáculo, ele era dividido entre o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então o tabernáculo ele tinha essas 3 divisões, Aquela grande tenda feita por Moisés tinha essas 3 divisões. Tinha o pátio. No pátio todas as pessoas poderiam entrar, os levitas entravam ali a todo tempo. Tinha o local santo, aonde só o sacerdote entrava, e tinha o local santíssimo, ou também como é chamado, Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Do local santo até o local santíssimo tinha uma divisória, um véu que separava aqueles 2 locais. Então nós vemos que o tabernáculo ele tinha essas 3 divisões. E no local santíssimo do tabernáculo, que era a última parte do tabernáculo, ficava o utensílio mais importante do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era a presença física de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse ali dentro. A Arca da Aliança, ela era uma representação do próprio Deus no meio do seu povo. E dentro da Arca da Aliança também tinha 3 objetos. Tinha um vaso contendo ali um maná que caía no deserto, do qual Deus alimentou o seu povo. Tinha as tábuas dos testamentos. E tinha uma vara de amendoeira que floresceu com o nome de Arão quando ele foi escolhido para o sacerdócio. Então tinha esses 3 elementos, e o tabernáculo tinha 3 divisões. Então observe, o tabernáculo tinha 3 divisões. Dentro
do último local do tabernáculo Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que tinha 3 objetos dentro, e isso traz uma representação para nós, porque o ser humano ele é composto por 3 partes: espírito, alma e corpo, que é o que nós estamos estudando e chamando de tricotomia. Então, aquele tabernáculo era uma prefiguração do que Deus iria fazer na vida daqueles que lhe aceitam, do seu povo. Então, hoje, o apóstolo Paulo ele vai e fala que nós somos o tabernáculo de Deus. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Então, aquele tabernáculo no deserto era apenas uma prefiguração do verdadeiro tabernáculo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Tá bom? Então nós também, da mesma forma, nós temos essas 3 divisões: espírito, alma e corpo, assim como o tabernáculo tinha. E assim como a presença de Deus descia dentro do tabernáculo ali onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus hoje ela desce na nossa vida. Então hoje a Arca da Aliança é o Espírito Santo que está dentro da nossa vida. Então, nós somos um tabernáculo de Deus. Aquele tabernáculo do Antigo Testamento já não existe mais. Hoje, nós somos, o nosso corpo é um tabernáculo vivo de Deus. É por isso que Paulo ele vai e fala aos romanos que diz: olha, apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e irrepreensível a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo ele é um tabernáculo do qual é habitado pela presença de Deus. E a presença de Deus se manifesta hoje na igreja e na terra através da nossa vida, através da tua vida. Então você que está me ouvindo, você é um tabernáculo do Espírito Santo. Tá bom? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição e último, para nós finalizarmos. Cuidando do templo do Espírito Santo. Esse é o terceiro tópico da lição. Nós, quando falamos que o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, como é o tema da lição, e eu comecei falando que isso é um grande privilégio, mas também reflete uma grande responsabilidade. Ora, imagine você que responsabilidade, certo? Você tem em ser templo do Espírito Santo. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa, você não é um qualquer. Você é o templo do Espírito Santo. Você é uma pessoa que carrega a presença do Espírito Santo com você. Aonde você vá, seja no trabalho, seja na escola, seja na praça, seja na rua, seja no aniversário, seja na praia, aonde você estiver, a presença do Espírito Santo anda com você. E isso reflete um alto grau de responsabilidade. Por quê? Porque é necessário que exista alguns cuidados. Tanto os cuidados espirituais quanto os cuidados corporais, certo? Os cuidados espirituais, ele fala de uma vida pura, longe do pecado e longe de toda impureza que possa entristecer o Espírito Santo. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem emoções assim como uma pessoa, ele se alegra, ele se entristece. Então, quando nós estamos de bem com Deus, em paz com Deus, praticando a sua palavra, o Espírito Santo, evidentemente que ele está alegre conosco. E se ele está alegre, nós também sentimos essa alegria e expressamos essa alegria. Mas quando nós pecamos, o Espírito Santo ele se entristece. E muitas das vezes, dependendo, quando não há um arrependimento, quando não há uma busca pelo perdão de Deus, o Espírito Santo ele acaba até saindo da pessoa, assim como aconteceu com Sansão, que quando Sansão peca, aí ele vai lutar em uma investida ali contra os filisteus, e a Bíblia diz que Sansão vai para a batalha, mas não sabia ele que o Espírito não estava mais com ele. Então o Espírito Santo saiu e Sansão não percebeu, porque Sansão estava com a mente cauterizada e não entendeu que estava entristecendo o Espírito Santo.
Então devemos ter o cuidado para não entristecer o Espírito Santo, né? E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Pecando, levando uma vida de pecado, certo? E entre esses pecados, a lição ela vai descrever alguns, como a prostituição, a pornografia, a sensualidade e outros tipos de pecados cometidos através do corpo, mas que afetam o espírito. Aí a gente pode falar em bebedice, a gente pode falar na glutonaria, que é comer excessivamente, a gente pode falar em N coisas, né, que a pessoa possa fazer com o seu corpo que afeta o seu espírito, né? Então, diante de um privilégio tão grande de ser templo e morada do Espírito Santo, existe também uma grande responsabilidade em zelar por esse privilégio que nós temos de ser habitação e tabernáculo do próprio Deus aqui na terra. E devemos ter também não somente esses cuidados espirituais, mas cuidados corporais, cuidados com o corpo também, né? Aqui eu já citei alguns, como a bebedice, né, que deve ser evitada, a glutonaria e outros, né? Haja vista a importância do corpo como tabernáculo santo. Olha, para que o Espírito Santo habite no seu corpo, você precisa ter um corpo, né? E para você ter um corpo, você precisa cuidar do seu corpo, ter um corpo saudável, tá bom? Então, devemos ter o devido cuidado para manter sempre o corpo saudável. E isso através de quê, irmão? De uma alimentação saudável, exercícios físicos e até medicamentos quando necessário, tá bom? Então, nós devemos ter esses cuidados espirituais e cuidados físicos com o nosso corpo, porque ele é templo e habitação do Espírito Santo. Certo? E aqui eu já vou encerrar, fazer a conclusão, dizendo que nós vivemos em uma cultura, né? Eu acredito que durante toda essa lição nós vamos sempre bater nessa tecla dessa cultura que nós vivemos, que é muito comum termos essa frase que diz: meu corpo, minhas regras. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, não é mais o seu corpo e não é mais as suas regras. O corpo agora ele passa a ser templo de Deus e as regras agora elas passam a ser pautadas na palavra de Deus, tá bom? Então essa frase, meu corpo e minhas regras, não se aplica para o cristão. O corpo do cristão é de Deus e as regras que o cristão segue está pautada na palavra. Então é necessário que você tenha um cuidado com o seu corpo, cuidado com essas culturas que acabam danificando a sua pele, danificando o seu corpo, porque o seu corpo ele é templo e habitação do Espírito Santo. Tá bom? Meus queridos irmãos, essa foi o resumo da lição de número 4, né? Que os irmãos estudem, compartilhem o vídeo, sejam abençoados por essa palavra e na próxima semana estaremos aqui com a lição de número 5. Que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus.